Olá, eu sou Pedro Lucas Feitosa Rocha, eu faço parte do curso de Licenciatura em Física e esse é o meu seminário sobre as equações de Legendre e equações de Bessel. Esse seminário é referente à terceira nota da disciplina de EDO. Esse aqui é o sumário. Nesse sumário a gente vai ver tudo que eu vou discutir a partir desse seminário. Eu vou falar sobre a equação de Legendre, polinômio de Legendre. Vou trazer exemplos relacionados à física desse polinômio. Eu vou também falar sobre a equação de Bessel, as funções de Bessel, e também vou trazer algum exemplo relacionado à física dessa equação de Bessel. A equação de Legendre. A equação de Legendre ela vai surgir a partir da equação de Laplace. Essa bem aqui. Essa bem aqui que tem o operador de Laplace vezes esse φ, sendo que esse φ ele é uma função potencial. Essa função potencial ela vai ser escalar e ela vai, na física, representar algum tipo de campo físico. Como eu estava falando, essa equação de Legendre ela vai surgir a partir da equação de Laplace, só que ela só vai surgir em situações onde tem simetria esférica. Quando a gente desenvolve essa equação de Laplace nesse tipo de situação, a gente vai obter essa primeira equação, que é a equação aqui de cima, que não é a forma expandida. Abaixo tem a forma expandida, que nessa forma expandida a gente pode ver como ela é uma equação homogênea, de segunda ordem, com coeficientes que não são constantes. O polinômio de Legendre. O polinômio de Legendre ele vai ocorrer quando esse L, que era o parâmetro da equação de Legendre, esse L bem aqui era o parâmetro dessa equação, quando esse parâmetro for igual a um N, só que esse N vai pertencer ao conjunto dos números naturais, incluindo zero. No texto aqui fala que a solução finita em x igual a mais ou menos 1 é a equação de Legendre de grau n. Esse x igual a mais ou menos 1 é o ponto singular regular da equação de Legendre, equação onde zera os coeficientes. Aqui embaixo a gente tem essa fórmula de Rodrigues, essa fórmula que determina os polinômios de Legendre. A gente tem que o polinômio de Legendre de grau n, aliado a x, é igual a toda essa expressão, 1 sobre 2 elevado a n, vezes esse n fatorial, vezes esse d, que esse n vai definir a derivada, vai definir o grau da derivada, a ordem da derivada, que vai definir o grau da derivada, se vai ser uma derivada de grau 1, uma derivada de grau 2, uma derivada, se vai definir se vai ter uma derivada de ordem 1, uma derivada de ordem 2, e ela é em relação a esse d de x, que é a derivada dessa função que está, essa função potencial que está aqui dentro, que é esse x ao quadrado menos esse 1, que é elevado ao n. Se a gente substituir os n's, o n, que é o grau do polinômio, se a gente substituir esse n pelos primeiros valores naturais, pelos primeiros valores do conjunto dos números naturais, incluindo zero, a gente vai obter esses valores, que a gente vai obter os valores, por exemplo, quando o grau for igual a zero, a gente vai obter que uma função constante igual a 1. Quando o grau do polinômio de Legendre for igual a 1, a gente vai obter uma função no qual y é igual a x. Quando o grau do polinômio é igual a 2, a gente vai obter uma função quadrática. Aqui a gente tem algumas propriedades fundamentais da equação de Legendre. A gente tem a ortogonalidade, que vai definir, que ela é definida, a ortogonalidade de todas as funções, ela só é definida quando essa integral dessas duas funções for igual a zero. A gente tem a paridade, a gente tem os valores nos extremos, e a gente também tem essas relações de recorrência. Aqui embaixo a gente tem um gráfico dos polinômios de Legendre, desses polinômios de Legendre que são iniciais, desses polinômios de Legendre que são iniciais, de grau 0 até
grau 4. Aqui no caso, no gráfico, a gente tem até grau 5, e a gente pode perceber, por exemplo, a função constante, a função afim, y igual a x, a gente pode ver uma função quadrática com concavidade para cima. A gente pode ver todos os gráficos dessas funções que estão aqui nesses primeiros polinômios, que são esses primeiros polinômios. Aqui a gente tem um exemplo físico, que é dessa expansão multipolar, onde a gente tem esse φ. Esse φ, ele vai representar um potencial elétrico. Esse potencial elétrico vai ser em relação a esse R. Esse potencial elétrico, ele vai trazer consigo essa função desse potencial elétrico, ele vai trazer consigo os polinômios de Legendre, só que ele vai trazer uma série desses polinômios de Legendre, que essa série aqui de L igual a zero, que vai indo ao infinito, vai ser uma série de polinômios de Legendre que vão no final dar esse valor desse campo, que vão dar no final o valor desse campo elétrico. E aqui nos termos da expansão, a gente tem que quando L é igual a zero, ou seja, quando o sistema for monopolo, ou seja, vai ter só um único polo, a gente tem que o P de zero, ou seja, o polinômio de Legendre de grau zero, ele vai ser igual a 1, que é o potencial colombiano. Quando L for igual a 1, ou seja, quando a gente tiver o polinômio de Legendre de grau 1, ele vai ser igual ao cosseno de θ, que vai decair até chegar a 1 sobre r ao quadrado. Quando ele for de polo, significa que o sistema vai ter dois polos. Quando o sistema tiver dois polos, vai significar que a carga total do sistema vai ser igual a zero, mas ele ainda vai conseguir transmitir energia. Quando L for igual a 2, o sistema vai ser quadrupolo. Quando esse sistema for quadrupolo, a gente vai ter que o polinômio de grau 2, ele vai ser igual a essa expressão bem aqui, que ele também vai decair para 1 elevado, ele também vai decair para 1 sobre r ao cubo. Como fala bem aqui embaixo o texto, essa expansão vai ser essencial para calcular o campo de moléculas, núcleos atômicos e também antenas. Aqui a gente também tem um gráfico da contribuição angular de cada multipolo, onde a gente pode ver, por exemplo, que quando o L for igual a 1, a gente vai ter que o polinômio de Legendre vai ser igual a uma função constante, que é a potencial colombiana. E a gente também tem aqui o gráfico de todas as outras funções obtidas a partir da substituição do L, ou seja, da substituição do L, ou seja, do grau. Quando a gente substitui esse L por esses valores naturais que incluem o zero, a gente vai obter essas funções vão obter esses gráficos bem aqui, que é quando a gente vai poder ver a gente vai poder ver a energia do campo elétrico, que vai ser a energia do campo elétrico que vai ser obtida através da função que a gente tem, que leva em consideração uma série de potência, que a gente vai levar em consideração aqui, no caso, uma série de potência de polinômios de Legendre. A equação de Bessel. A equação de Bessel a equação de Bessel de ordem alfa é uma EDO de segunda ordem. Como a gente pode ver aqui, no caso, ela é uma equação também de segunda ordem, ela é uma equação linear, ela é uma equação homogênea, que no caso ela tem ordem A, ela tem, na verdade, ordem alfa. E ela também tem coeficientes que não são constantes. Essa aqui é a forma adjunta, essa aqui é a forma adjunta, que é igual à primeira fórmula que a gente... Não é igual, mas a estrutura dela é bastante semelhante a essa primeira equação que a gente obtém através da equação de Laplace.
E a gente consegue obter essa solução para a equação de Bessel a partir desse método a partir do método de Frobenius. Esse método de Frobenius a gente só vai poder utilizar nesses tipos de equações que têm pontos singulares regulares. Esses pontos singulares regulares, como que eu já falei da equação de Legendre, na equação de Legendre tem um ponto singular regular que é o x igual a mais ou menos 1. Na equação de Bessel, o ponto singular vai ser igual, o ponto singular regular vai ser igual a zero. Como essas duas equações têm pontos singulares, a gente pode utilizar esse método de Frobenius, que vai ser igual a isso aqui, esse y é igual ao somatório, que vai indo de k, que vai indo de k igual a zero até o infinito, de toda essa expressão que está dentro desse somatório. Aqui a gente tem a equação paramétrica generalizada, onde a gente tem esse parâmetro igual a k, né? E a gente tem essas funções de Bessel de primeira espécie. As funções de Bessel de primeira espécie elas vão ser definidas exatamente por essa série que está bem aqui, que é essa série, que é essa função de Bessel de primeira espécie de ordem alfa aliado a x vai ser igual a esse somatório, que vai de m igual a zero até infinito, de toda essa expressão que está dentro do somatório. Colocando os primeiros valores, colocando os primeiros, substituindo o alfa, que é a ordem, por valores do conjunto dos números naturais, que vai indo de zero até infinito positivo, substituindo na ordem das funções de Bessel, de primeira espécie, a gente vai obter um somatório. A gente vai obter um somatório. Como que a gente pode ver que todas as três primeiras funções são somatórios. A função de Bessel também vai ter várias propriedades essenciais, como, por exemplo, a ortogonalidade, como eu já falei na equação de Legendre, a ortogonalidade, a ortogonalidade entre as funções, ela vai ocorrer quando a integral entre essas duas funções for igual a zero, a gente vai ter relações de decorrência, derivada e o comportamento assíntota, que é onde a gente vai ver o comportamento nas duas extremidades, na extremidade inicial e na extremidade final. Aqui a gente tem os gráficos de todos os somatórios, né, de todos os somatórios, ou as séries, né, que a gente calculou bem aqui, que a gente calculou substituindo a ordem por números naturais, incluindo o zero. Aqui, no caso, a gente tem alguns gráficos, algum desses gráficos, tipo, por exemplo, a função de Bessel de ordem zero, a função de Bessel de ordem zero de primeira espécie, que é esse gráfico marronzinho, ele vai indo desde mais do 0,9, provavelmente do 1, até o infinito positivo. A gente também tem os outros gráficos que vão... praticamente todos os outros gráficos, eles saem de números eles saem de pontos onde o x é igual a zero. O x igual a zero não, onde o y é igual a zero. Somente o gráfico da primeira série, da primeira série formada pela função pela função da primeira série formada pela função de Bessel de ordem zero aliada a x, que vai surgir de um número, que vai iniciar de um número que é maior do que vai surgir de um número onde o y é realmente um número relevante. E o exemplo físico é a membrana circular. Esse é um exemplo muito interessante para a física, porque ele traz esse contexto das ondas de oscilações da acústica. Se a gente, por exemplo, trazer o exemplo de um tamborzinho, esse tamborzinho, ele tem uma membraninha que ele tem uma membrana que ela está sujeita a, a perturbações. Ou seja, por exemplo, se eu bato nela ou faço alguma coisa, ela vai, ela vai começar um exemplo bastante interessante é o exemplo da membrana circular.
Aqui o exemplo que eu trouxe é um exemplo de um tamborzinho, porque a membrana circular desse tambor, que é como se fosse essa membrana que pode ser tecido, pode ser qualquer tipo de qualquer tipo de membrana, qualquer tipo de, de... Aqui a gente tem um exemplo da equação de Bessel na membrana circular. A membrana circular, a que eu trouxe aqui, a que eu trouxe aqui é em relação a um tambor. Essa membrana circular, ela é formada por ela é formada por algum tipo de, de tecido, plástico, alguma coisa assim que possa sofrer interferência de algum tipo de perturbação. E ela precisa ter um aro circular em volta dela para ela ser uma membrana circular. Aqui a gente está considerando uma membrana circular de raio A, que ela vai ser fixa na borda, ou seja, ela vai ser exatamente igual a um tambor. Ela vai ser um tecidinho que vai ser fixa na borda dele, que vai ser uma borda circular, que vai ter a densidade superficial sigma e vai ter uma tensão T. O deslocamento transversal vai ser se o, a, uma coisa que eu esqueci de falar é que a equação de Bessel ela vai surgir em situações aonde tem simetria cilíndrica. Isso é muito importante para essa parte bem aqui, que eu ainda vou falar. O deslocamento transversal, que vai ser igual a U, que é e U de R θ T, ela vai obedecer a equação de onda 2D, que vai ser essa equação de onda 2D, que vai ter a derivada parcial de segunda ordem de U sobre a derivada parcial em relação à derivada parcial de T, que vai ser igual a SC, que vai ter o operador de Laplace, vai ter o operador de Laplace multiplicado por esse U, e em coordenadas polares com separação de U igual a Rzão de Rzinho vezes o θ maiúsculo de θzinho vezes C elevado a I vezes o ômega vezes T, a parte radial vai satisfazer essa equação, vai satisfazer essa equação bem aqui, que é uma equação de Bessel de ordem M. Porque é uma equação de Bessel de ordem M. Com esse gráfico aqui, a gente pode observar que é os primeiros zeros, ou seja, o modo de n igual a 1 da função de Laplace. A gente pode observar todos os gráficos que vão ser obtidos através dessa expressão bem aqui, da expressão da equação de Bessel. Como eu falei, como eu já falei, essa equação de Bessel, ela só aparece em situações onde há simetria cilíndrica. E essa simetria cilíndrica ela é muito importante para as membranas, ela é muito importante para essa membrana circular, porque somente se essa equação, somente se é só possível resolver a equação de Laplace nesse tipo de situação por conta da simetria cilíndrica do sistema. Concluindo o trabalho, concluindo o seminário, é possível afirmar que essas duas equações são extremamente importantes para matemática e também para física, porque porque elas podem representar as equações de campos com a equação de Legendre, como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, né, da equação de Legendre no campo elétrico, e elas também podem representar, na equação de Bessel, é, elas podem representar a equação das ondas, pode representar na mecânica quântica o poço cilíndrico infinito, e elas podem representar várias outras áreas da física também. Por conta disso, elas são extremamente importantes para a física e são bastante interessantes. Concluindo, é possível afirmar como essas duas equações são extremamente importantes para o curso de matemática, também para o curso de física, porque elas representam equações essenciais para matemática, equações essenciais para a física, principalmente para a física de campos, como, por exemplo, a equação de Legendre pode representar uma
equação pode representar a equação de um campo elétrico, e a equação de Bessel que pode representar, por exemplo, a equação das ondas, ou pode representar também a equação na mecânica quântica de um poço cilíndrico infinito. Com isso, a gente pode ver como elas são extremamente importantes para o curso de física, e a gente pode ver algumas aplicações de várias outras que a gente pode ver em outras áreas também. Assim eu termino meu trabalho de física. Obrigado pela atenção.